esta minha avó, e como sabem, no período colonial, os portugueses chegavam a Angola e não só, tratavam de obter terras e sobretudo buscar proteção, sobretudo segurança pessoal. Acabavam sempre por encontrar na comunidade jovens com quem depois se ligavam, acabavam por amantizar-se, como dizia-se no passado, e daí nasceu naturalmente a minha mãe. Eu descendo da parte portuguesa, portanto, o meu avô se chamou Joaquim Noronha Moraes Pinto, portanto, foi o primeiro português, os primeiros portugueses chegou à região da Quibala, na área do Lonho. Dizem até a história, foi o primeiro que construiu o edifício, o primeiro andar de pau a pique, não é? E que se juntou à minha falecida avó e que deu origem à minha falecida ação militar, que protegia a bisavó. Juntou-se com a minha falecida bisavó, também descendente de um pastor da Igreja Católica, muito conhecido na região de Malanje, se chamava Caturra. Minha avó, quando engravidava, abortava. E então, numa conjunção de famílias e de nomes e de amizades da época, meu pai nasce aí, vem para Calu, acaba por conhecer a minha mãe. Nasce claramente no tempo colonial e aí depois a questão da opção dos três movimentos que surgiram políticos, no caso o FNLA, a UNITA e o MPLA. Por que optou pelo MPLA quando tinha as outras duas opções, por um lado? E a tal coincidência? E nesse caso particular, também alguma coisa bebemos dos nossos pais. Devo aqui recordar o meu próprio... E também entender qual era a linha, qual era o caminho, qual era a ideologia, qual era a natureza dos movimentos que se perfilavam na época, e assim, logicamente, aderir muito facilmente ao MPLA. Eu não adiro o MPLA em Calulo, eu adiro o MPLA, de facto, na província da Lunda Sul, tanto no Dala, em que a dar aulas naquele município, e aí, surgindo o 25 de Abril, foi fácil compreender a razão do porquê de tudo quanto tinha sucedido em Portugal, e também conjuntamente com o Quatacanaua, hoje muito conhecido pelo nome, juntos e digitados pela liderança do movimento, abrimos pela primeira vez o comitê do MPLA naquela circunscrição. Aí começou a nossa epopeia, digamos assim, política, que na verdade nunca pensei que ia ser político, nem nunca pensei que ia ser militar. O meu objetivo na época era ser um engenheiro agrônomo. E a família estava muito ligada à agricultura, à produção do café, e logicamente era um caminho que eu pessoalmente entendia que podia seguir para construir a minha vida profissional. Estamos no exercício de fazer história. Alguns lives de interpretação da sua entrevista da LAC que põem em causa as afirmações segundo as quais o jornal Numa não foi um protagonista que criou uma certa interpretação oposta à sua. Quer comentar? Eu não militei na estrutura da UNITA, mas nós confrontamos tanto com as forças militares da UNITA, enquanto exercia as funções que seguramente muitos conhecem. Exatamente aqueles que sustentavam a UNITA que escrevem a história e falam do número. Tanto o que eu disse mentir neste momento, porque está escrito no livro do ele que descreve exatamente qual era o perfil da pessoa. Falando em UNITA, teve alguma relação familiar de algum parente que esteve ligado à UNITA? Não, assim diretamente não. Diretamente não.
Soube uns anos mais tarde, já em 91, quando visitei pela primeira vez a Jamba, quando a delegação do governo foi a Jamba, depois da assinatura dos acordos de Vicença em Portugal, que lá estava um familiar do meu pai, que até era alfaiate, né? E que costurava para o Savimbe também, lá na Jamba. E que ele teria sido raptado, levado da região do Cazombo, naturalmente pela UNITA, e que estava aí. Portanto, soube porque ele procurou-me, sabia do meu apelido, e este são com outros que ainda temos, naturalmente, aqui que viviam no bairro Praia. Mas acabou, mais tarde, por falecer. No processo de paz, naquele processo longo do conflito, de 91 até o 2000, 2002, como uma figura central no processo de paz das negociações. Como é que foi escolhido pelo presidente Eduardo Santos para ser uma das figuras visíveis da negociação, e qual é a relação que tinha com o Metro Bey? Porque parece que o Metro Bey era uma figura que visitava muito a sua casa. Eu era militar, não era? Portanto, era o comandante operacional das Forças Armadas angolanas, porque ele era o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas. Aliás, conhecemos-nos em Abidjan, quando estávamos lá, na altura em que a doutora e falecida Margareta Anstey decidiu deixar de ser representante para o processo de paz, do secretário-geral, para buscar os entendimentos militares em primeiro lugar e depois os políticos, e aqui também na sua fase de nós estarmos a negociar de boa fé e depois perceber que a parte em negociação connosco fazia tábua. Tiveram na origem da criação da UNITA renovada. Gostava que partilhasse esse elemento com a nova geração, porque houve algumas interpretações diagonais em relação a isso. Não, quer dizer, nós tratamos de dar corpo a esta oportunidade da guerra. Era um elemento de pressão para o próprio Dr. Jonas Savimbe. Essa foi a razão lógica que deu lugar porque foi naturalmente com o general Ben Ben que no leste, a 15 de maio de 1991, o protocolo dos acordos de Vicença. Perdão. Ele quis conhecer, portanto, pediu autorização. Na altura, o presidente Eduardo Santos estava também em Portugal. Foi sempre cordial. Savimbe até chegou a descascar maçã o presidente Eduardo Santos em 1979, logo após a sua assunção com o território. Tinha várias unidades sob meu comando, e por necessidade de prestar informações periódicas era natural. O alento em candidatar-se à presidência do partido, ainda alimenta esse sonho? Eu não disse isso. Aliás, qualquer discussão. Hoje, como é que se sente melhor? Como general, como político ou como homem de cultura? Proponho até para alguns artistas que me pedem da minha confiança, toco, e sem desprimor para ninguém. Eu acho que o militar, para desempenhar qualquer função, qualquer responsabilidade dentro do partido, o outro é que o Presidente da República aceitou os resultados. Então, somente isso. Não aceitou os resultados, e como o governo havia tratado de cumprir os acordos de boa fé, tinha tratado de das novas Forças Armadas. Aliás, digo isso porque eu coordenei a formação das Forças Armadas angolanas, e aliás, quando o próprio conflito eclodiu aqui em Luanda, nós só tínhamos 9% das unidades operacionais levantadas, ou seja, constituídas. Todo o resto eram serviços e outras unidades de apoio ao Estado-Maior General, na altura, Comando Superior das Forças Armadas. Mas pensava com isso facilmente tomaria o poder à custa da força das armas.
Temos escritos, temos revelações de que ele solicitou até apoio de representantes americanos que na época estavam aqui, mas que esses discordaram com ele. Por essa razão, seguramente não agiu no momento. Mas nós trabalhamos também com um segundo plano. Aliás, conhecendo uma medida que teria que ser tomada, esse foi o recurso, não só a polícia, e também hoje militares que se tinham desvinculado do exército estavam armados e reagiram conforme muitos de vocês estão aqui presentes. Primária, depois tinha o começo de uma formação do ensino secundário. Mas não fiquei muito tempo aí. Fiquei mais tempo, era no SUMB, quando eu estava a fazer o primeiro e segundo ano do Instituto de Acesso à Universidade. Então, como tinha tempo livre, que ainda hoje são até responsáveis, são doutores, etc., foram meus alunos. Portanto, Falou que também para a região do Pira, onde sabíamos que de um ato ignóbil, porque era o fervor, também era, digamos assim, estou a falar em primeira pessoa. Eu até conduzia o carro e trazia ao meu lado. quando é que nós vamos ter a verdade? Porque cada um de vocês conta a sua verdade. Para a nova geração, que precisa de uma verdade imparcial. O que nós contamos é o que é verdade. E por essa razão é que, a 28 de agosto de 1988, decidiram assinar, diria, a capitulação e a queda do apartheid. Reconhecendo nesse documento, que era ultra secreto, que nós o temos hoje, assinaram este acordo, acabar com o apartheid, aceitar a implementação da resolução 4 das memórias do Abel Chivuco. Não acabei de ler ainda todo o livro, mas ele fala disso porque ele também esteve nessa frente na altura como um dos responsáveis de inteligência militar. Fala do envolvimento de cubanos e soviéticos. Não, na verdade, naquelas unidades estavam apenas 12 cubanos, que eram apenas especialistas de meios que nós estávamos a aprender ainda a manusear. Não eram unidades nenhuma. As unidades cubanas estavam no segundo escalão. Portanto, e elas sempre estiveram em Angola, na parte sul, estacionadas, no caso de haver uma agressão, uma repetida agressão da África do Sul. Portanto, não chegou a haver um confronto, mas sim foi uma ação direta conosco. E devo dizer, nos confrontos com os militares, a independência tinha que ser proclamada na capital. E durante todo este tempo, as FAPAs trataram de cumprir, elas foram dissolvidas para dar lugar às novas Forças Armadas. Portanto, mas é só para dizer que em confrontos, em guerra, há perdas e vitórias. Né? Portanto, às vezes um combate que a gente perca não perdeu uma guerra, não perdeu uma batalha. Né? Portanto, até que ponto é que o último assalto de 1989 forçou o governo angolano, no caso o MPLA, a negociar com a UNITA e se nesta condição a UNITA, o MPLA está fragilizado? Não, quer dizer, a UNITA que chamou do último assalto essa operação. Eu é que planifiquei a operação na minha qualidade da Força Aérea, das tropas etc. Nós realizamos esta operação em 1990, portanto, e deu-lhe o nome de Operação Zebra. A UNITA chama o último assalto, Zebra. E o objetivo desta operação foi exatamente para mostrar ao mundo que quem combatia a UNITA não eram os cubanos nem eram os russos, eram os angolanos. E fizemos essa operação para... Não se querem sentir derrotados, né? Mas a verdade foi essa. Nós ganhamos e ganhamos bem. E foi por essa razão que então surgiram os acordos de Vicente.
porque já no encontro, na visita que o presidente Eduardo tivera feita à Namíbia por ocasião da independência da Namíbia, um responsável sul-africano, sul-africano, americano, responsável da política externa americana, pediu ao presidente para dar uma mão à UNITA. E foi por essa razão que em 89, portanto, devem estar recordados que houve outra vez em 98, estávamos em congresso até nessa altura, quando tomamos conhecimento que a UNITA tinha desdobrado as suas unidades e tinha dominado 70% em tomar cidades, capitais, municípios, comunas. Eu posso sim afirmar que aquela região sudeste do Quando Cubano, sobretudo mais ligado, como vocês veem aqui em Luanda, às vezes há uma ação do milhão. Há uma questão aqui da plateia que ele pede que fale sobre... Fala também com o hoje general José Maria, que mandava aquela frente, nessa altura. Angola fosse aquilo que é hoje. Portanto, fala-se muito, não é? É conforme eu disse. Qualquer pretensão que eu tenha nesse sentido, partilhamos ainda algum nível de amizade entre os dois. Portanto, é meu papel. Eu fui à Espanha, pronto, ele pediu para falar com ele e disponibilizei-me, obviamente. Ele não está hoje. Tudo quanto eu digo agora não falo, porque no fundo estaria só eu a falar, porque ele não está para refutar aquilo. Eu era governador do Kwanza Sul nessa época, tinha lá ido a convite do governo italiano, e estando no Senado italiano, em que eu soube que ele estava a fazer força no sentido de não aprovar o projeto que me tinha levado àquele país, que era o do financiamento da... Como é que avalia o estado econômico do país hoje? Até que ponto é que... Muito nesse nível, não é? Mas agora, nunca alguém me viu a dirigir uma empresa. Bem, nós sabemos que muitas vezes nós socorremos para ir buscar financiamento. O nosso... Muita gente está aqui é de Luanda, mas já muita gente veio do interior. E seguramente sabe que o público, de maneira a dar conforto, sobretudo a infraestrutura de saneamento, o que a Angola precisa não é suficiente em relação àquilo que a gente recebe, o que é financiar. Não, isso porque 500 mil pessoas. Nós temos aqui cerca de 12 milhões. E não é possível. Lá também um pouco Luanda. Luanda, temos que voltar aos municípios. Nós temos aqui hoje muita gente formada em engenharia, áreas econômicas, bem recentemente do Quando Cubano. Se forem um município que chama Nancova, que antigamente chamava Vila Nova da Armada, não é? E esse sistema viário não foi construído na época também. É preciso fazer agora na Angola independente. Portanto, é só para dizer que economia, mas tudo leva tempo. Você quer implantar um projeto, é preciso fazer um estudo, fazer uma avaliação econômica, ter um projeto, buscar o financiamento do projeto. Temos sobrinhos que vivem os mesmos problemas e pressionam também, no mesmo sentido, o corolário daquilo que a gente espera para ir ao longo dos anos resolver o nosso problema. De maneira que surjam iniciativas empresariais. Vamos continuar sempre a chorar sobre o leite derramado. Temos que perceber. E quando nós temos formação, temos conhecimento, temos que ter capacidade. Que a todos nós preocupa, não só como responsáveis políticos, mas também como cidadãos de um país que nós, com os outros, é alguma insatisfação, que é normal. Ou pelo menos pela maioria. Devemos fazer, não, isso está tudo mal, a estrada. Nós aqui angolanos de primeira nem de segunda. E no Parlamento já tivemos a UNITA com 70 deputados lá, no passado. Quando é que isso passará? Só tempo dirá. Um técnico profissional quer logo ter um carro, quer ter uma casa. Eu às vezes me preocupo
E hoje é um conselho que eu dou aqui para os jovens. A economia europeia, hoje deixou de ser, portanto, eu vi agora as estatísticas, aqui também a economia europeia é a estudar. Por favor, procure profissões. O aumento médio pode ser. Tem mais de 500, tem mais de 300 Universidades. Em Luanda? em todo o país. Não estou a falar em Em Luanda. Luanda, acho que mais de 50. 50. Alguma delas faz um curso de engenharia agronômica? Zootecnia? Então estamos a falar do agronegócio para quê? É evidente. Curso desse. E estamos a falar de fome. É evidente que 80% da nossa produção seguramente há de provir sempre do pequeno agricultor, do camponês, do médio, pequeno agricultor. Quando falarmos mais lá para frente dos grandes produtores, seguramente eles têm a visão de exportar também, para atrair